Nós queremos saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria em que estamos hoje em mais uma aula da nossa EBD. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, mesmo nesse tempo difícil, né? O Senhor tem estendido as suas mãos poderosas sobre nós e nós temos passado esse tempo, né? E a obra do Senhor não pode parar. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, sendo cooperador com o reino de Deus, né? Nós já estamos, graças a Deus, chegando praticamente ao final do terceiro trimestre de 2020, né? Estamos na penúltima aula e é motivo de muita alegria diante do nosso Senhor, né? Na semana passada nós vimos, né, como Deus usou Esdras para ir para Jerusalém para pregar a palavra de Deus, né? O povo havia se misturado com muitas outras pessoas de outros costumes e havia esquecido o costume, né? O costume do culto, o costume civil e muitas outras atitudes que estavam sendo feitas pelo povo. E Deus usou o Esdras para trazer a responsabilidade da palavra de Deus e o povo se arrependeu, chorou e se voltou para Deus. Na aula de hoje, nós estaremos trazendo um assunto muito interessante que é sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto, né? É a nossa lição 12, datada do dia 20 de setembro, em que eles foram usados pelo Senhor para esse combate, né? Nós sabemos que todas as orientações que o Senhor nos concede é para a nossa edificação e para o nosso bem. E muitas vezes é necessário Deus levantar alguém para trazer à nossa mente a responsabilidade daquilo que Deus já havia nos instruído para que os nossos pés não venham tropeçar, nem manquejar, nem trazer prejuízo para a família, nem para a obra de Deus. Então, no nosso texto áureo, diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 6 e 14, diz o seguinte: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Louvado seja Deus, né? Essa palavra, ela está fazendo alusão ao combate ao casamento misto, mas ela também pode servir para outras alianças também. Aliança de sociedade, aliança outras, né? Alguns acordos que são feitos, então é necessário que o crente em Jesus vigie nesse sentido, né? Porque digamos que vai se fazer uma sociedade, montar um negócio com um crente e o outro que não conhece o Senhor. E no momento que as dificuldades vierem, um vai se ajoelhar diante de Deus e o outro vai se ajoelhar diante de quem? Então é necessário que a gente entenda que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então o desejo do Senhor é que nós estejamos sempre fazendo aliança com aquilo que Deus nos orientar. Deus jamais nos obrigará a fazermos nada, porque Ele não criou robôs, Ele criou pessoas com capacidade de pensar e tomar decisões. Mas nós que conhecemos ao Senhor sabemos que a nossa vitória, a nossa bênção está em tomarmos decisões pautadas nas orientações divinas, né? Que estão pautadas pela palavra de Deus, que é a nossa vivência, a nossa regra de fé e de prática. Na nossa verdade prática diz o seguinte: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Criar os filhos no caminho do Senhor, tem que haver um casamento que tenha essa aliança com o Senhor. Porque se um tiver aliança com Deus e o outro não tiver, um vai querer arrastar para o caminho e o outro vai querer arrastar para outro caminho. Então é necessário que seja observada essa problemática, não é? Que muitos se desviam do caminho do Senhor por conta dessas alianças, desses casamentos onde o Senhor não está com sua mão estendida sobre a causa. Então a nossa leitura bíblica em classe, para quem está sem a Bíblia, sem a revista, se encontra em Esdras, capítulo 9, versículo de 1 a 4, Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao 26, e Neemias, capítulo 9, versículo 38, Neemias 10, capítulo 1, do 29 ao 30. Vamos fazer essa leitura. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heveus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus.
porque tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo o Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar? E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirzata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos os filhos deles para os nossos filhos. Então esse juramento foi um juramento feito diante de Deus, ali nos dias de Moisés. Estava escrito na Torá, que a Torá ela tratava de assuntos concernentes às áreas moral, a área espiritual e na área também das festividades e celebrações. Então estava tudo escrito ali, o povo conhecia as orientações, mas aprove a cada um tomar as decisões onde Deus não estava aprovando, trazendo prejuízo para todo Israel de Deus, que essa orientação era algo que Deus estava deu para livrar os povos de situações complicadas, porque a convivência ela gera aliança e a aliança gera pecado, porque se dentro de uma casa existe um que adora a Deus e outro que adora Baal, então o ambiente vai ficar muito misturado. Como criar os filhos dentro de um ambiente desse? Então o Senhor ele sabia o que era que ele estava orientando, para que o povo não caísse em armadilhas terríveis e trouxesse prejuízo não só para as suas famílias, mas para as outras gerações, como também para todo Israel do Senhor. Então, na nossa introdução, diz o seguinte: nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os seus filhos. Em Êxodo 34, a partir do versículo 11 ao 16, diz o seguinte: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituirdes com os deuses e lhes sacrificardes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-te com seus deuses, e façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Era uma orientação antiga, o povo já conhecia essa orientação, mas infelizmente, mesmo conhecendo essas orientações, eles se misturaram com outros povos, desobedecendo
a orientação do Senhor. Como sempre, as nossas lições elas são carregadas de referências bíblicas e nós não vamos ler todas, só algumas, né? E gostaríamos que os irmãos meditassem, marcassem suas bíblias, né? E visse todo o histórico, né? As referências, bem como os contextos bíblicos, para que a palavra de Deus ela possa ser melhor entendida e guardada no coração, né? No capítulo 1, diz o seguinte: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Subtópico 1. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele na hora do sacrifício da tarde. Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro, né? Todo o povo chorou com grande choro. Aqui em Esdras, né, capítulo 9, o versículo 6 ao 15 diz o seguinte. Versículo 6 ao 15. E disse-me: Deus, estou confuso e envergonhado para levar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus, desde os dias de nossos pais até hoje. Estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entraste para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção e encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis às vossas filhas e seus filhos, e as suas filhas não tomarei para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz, o bem desse povo, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado, menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarás tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Você veja, irmão, como Esdras se colocou como intercessor, né? Pecamos, né? Abominamos, nos colocamos diante de ti. É assim o papel do intercessor. O intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro. E ali o Senhor ouviu a oração de Esdras. Muitos se juntaram na praça, se quebrantaram também diante de Esdras, diante de Deus, ali naquele lugar. E a atitude de Esdras, ele teve uma resposta imediata, como está aqui no subtópico 2, né?
Secanias, um judeu bem conhecido que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: Levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Eles entenderam que Deus havia enviado Esdras para trazer aquela exortação ao povo, devido à impenitência que o povo estava fazendo diante do Senhor. Então, no subtópico 3 diz o seguinte: o arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme a palavra de Secanias, e o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Então veja, amados, nós nesse período que estamos estudando esse livro de Neemias, e de Esdras, nós sabemos perfeitamente quem foi Sambalate e Tobias, os inimigos dos judeus, aqueles samaritanos que se levantaram contra Neemias, com calúnias, com mentira. Então veja quem estava dentro dos sacerdotes, genro de Sambalate, que com certeza estaria ali também para tumultuar, lá na frente, trazer prejuízo para a obra do Senhor. Então louvado seja Deus, que Deus sempre levanta alguém para trazer conserto e instrução ao povo, quando o povo está com os seus pés vacilantes diante daquilo que o Senhor, Ele orienta o seu povo. É para isso que existem os sacerdotes fiéis, Louvado seja Deus que na nossa igreja nós temos esses sacerdotes fiéis, para nos conduzir da forma correta, porque o nosso objetivo maior é chegar nos céus, na presença do Senhor. Porque de nada adiantaria, amados, fazermos tudo e termos a consciência tranquila, com a certeza que estamos fazendo tudo corretamente, se de repente nós não alcançarmos o objetivo maior, que é morar com o Senhor nos céus. Então é necessário andarmos em obediência para fazermos por onde merecermos morarmos com o Senhor no futuro próximo. No tópico 2 diz o seguinte: por que um judeu não deveria casar com a pagã? Deus havia proibido o casamento misto. Deus havia proibido. Tem uma série de referências aqui, os irmãos podem ler, Então a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã, e que isso não era difícil, A gente sabe a história de Salomão, os envolvimentos que ele teve com mulheres pagãs, e terminou, no final das contas, ele servindo também a deuses pagãos. No subtópico 2 diz o seguinte: a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. O item A: Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram o seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Olha aí o perigo, O perigo do amor indesejado pelo Senhor, do amor fora de propósito, do amor carnal, fora de aliança com Deus. Traz também alianças estranhas para dentro de um lar, para dentro de um ministério, para dentro de uma família. Então, Salomão foi um homem extremamente usado por Deus, Deus disse para Davi que Davi não construiria o templo, que as mãos de Davi estavam sujas de sangue.
e ele não podia construir o templo, mas o sucessor, que foi Salomão, Deus designou que construísse o templo e Salomão fez uma obra linda, né? Com muita sabedoria escreveu esses provérbios, né? Tanta sabedoria em Salomão, mas terminou se contaminando com mulheres estranhas e no final das contas também adorando deuses estranhos, né? Então aqui, como consequência do seu pecado no reino do seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Olha aí, o prejuízo foi terrível, amados. Depois os irmãos leiam, né, no livro de Reis, conta toda a história dessa divisão dessas tribos. É necessário que os irmãos entendam com clareza o que houve naquela época. Então, no subtópico B, diz o seguinte: Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Né? Nós conhecemos a história, né, que Jezabel disse que ia matar todos os profetas do Senhor. E nós sabemos o que houve, né? Tem até um hino que nós cantamos: Caia fogo do céu, queime este altar. A experiência que Elias teve ali, né? Diante daqueles profetas. Se o Senhor é Deus, que caia fogo do céu e consuma todo o altar. E se Baal é Deus, que caia fogo do céu e consuma o altar. E o altar do Senhor, né? Foi ali nos dias de Elias, consumido pelo fogo do céu, e todos viam que Deus é que era o Senhor verdadeiro, né? E por conta disso, Jezabel foi perseguir Elias para matá-lo. Então nós sabemos o prejuízo que deu aqui esse casamento de Acabe com Jezabel, né? Consequências trágicas para o povo de Deus. No item 3 diz o seguinte: a sobrevivência do povo judeu. Existe judeu até os dias de hoje porque, embora espalhado por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia e Inglaterra, por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Nós sabemos de todos os massacres que o povo judeu passou, mas mesmo assim eles não se misturaram com outros povos. Eles preservaram a aliança com o Senhor nas orientações que Deus havia dado para eles. Então, no tópico 4 diz o seguinte, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: fica livre para casar com quem quiser, contanto seja no Senhor. A Bíblia explica, em 2 Coríntios 6, do 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor, e cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é a união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união, ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja. Houve um triste recuo, um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão,
com uma viva influência sobre os filhos, torna-se um lar sem definição espiritual e os filhos estão desprovidos da ajuda espiritual. Essa vigilância deve ser não apenas para o casamento de um crente como um descrente, mas também para o casamento dos crentes, porque a minha Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles a quem o Senhor escolhe, o Senhor faz chegar até a ti, para que habitem em teus atos, e nós seremos plenamente satisfeitos com a bondade da tua casa. Então existe aquele casal que se casou no Senhor, mas um passa a buscar mais ao Senhor e o outro passa a buscar menos ou quase nada, né? Tornando, mesmo sendo feito um casamento diante de Deus, passa a ser também um jugo desigual, né? Enquanto um está buscando acertar diante de Deus, o outro está vivendo do jeito que quer viver, mesmo sendo crente. Torna-se um crente religioso, onde não tem visão das coisas de Deus como verdadeiramente elas são. Então é necessário também que, mesmo se casando no Senhor, possam buscar ao Senhor essa presença gloriosa, para que todas as atitudes estejam ali diante do Senhor, as atitudes tomadas dentro do casamento a respeito de algumas coisas a serem resolvidas entre família, devem ser pautadas em oração, em busca de Deus, para que o Senhor possa dar a melhor orientação, para que haja harmonia no lar. Horrenda coisa é viver dentro de um lar sem harmonia, ainda que sejam crentes. Um religioso doentio e o outro consagrado que busca os frutos do Espírito para a sua vida. Então que nós possamos vigiar nesse sentido, para que o nome do Senhor ele seja glorificado em cada casamento, né? Mesmo sendo realizado de forma os dois no Senhor, é necessário haver busca e vigilância para que essa aliança possa ser fortalecida na palavra de Deus e o nome do Senhor seja extremamente glorificado a cada dia pelas duas vidas que se propuseram a construir um lar diante do Senhor. Então, no último tópico, né, que é o tópico 5, ele fala: espera em Deus. Findado este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo: espere em Deus, jovem. O seu desejo de ter um lar, experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus, uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, pois Deus faz que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão poderá fazer isto por ti. Espera, pois, no Senhor. Eu abriria um parágrafo aqui, onde no Salmo 68:6 diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Mesmo aquele que não casou, né, que está só, que está viúvo, que está divorciado, Deus faz com que este solitário ele viva em família, através da sua casa, através da comunhão com o Senhor, através do partir do pão com os irmãos, né? Através dessa aliança com Deus. Aquele que é solitário, ele se sente habitando dentro da família. Então que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, fazendo com que as nossas vidas a cada dia sejam pautadas na sua palavra. Aqueles que têm um casamento diante do Senhor, que busque sabedoria e comunhão com o seu cônjuge, para que a harmonia do lar seja sempre algo perene, todos os dias. E aquele que vive em casamento misto, que não tem como se dissolver, né? Que não é esse o propósito do Senhor, que possa também buscar a Deus a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor para suportar e agir em conformidade com a vontade de Deus. Porque mesmo nós não termos essa capacidade de mudarmos, né, atitude de A ou de B, né, nós temos uma voz que clama em nosso deserto, que clama aos montes,
que olha para os montes, onde o socorro vem de Deus, que faz com que essa voz seja ouvida lá do alto e sublime trono do Senhor. E Deus é aquele que, mesmo a gente sem palavras, Deus faz com que muitas situações possam mudar em nossos lares. Então, que a graça do Senhor, a força do Senhor, a harmonia do Senhor possa estar presente nas nossas vidas, nos nossos lares, e a mão poderosa do Deus grande, ela possa conduzir todas as coisas da melhor forma. Que Deus em Cristo Jesus, Ele nos abençoe e nos conceda a vitória em todas as áreas das nossas vidas. Abençoe os nossos lares, abençoe o lar de cada um de vocês, e que a sabedoria que só o Senhor pode dar possa ser uma busca constante nas nossas vidas, para que possamos alcançar os objetivos que estão no coração de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Que Deus nos abençoe e que possamos ser intercessores para estarmos nas brechas dos lares da nossa igreja, dos lares na face da terra, para que vidas possam ser alcançadas e a harmonia do Senhor possa ser algo tremendamente forte, a ponto de cessarem essas ondas de divórcio no meio do povo de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.